Egito, as últimas ações do governo provisório têm sido de retaliação contra os partidários do presidente deposto, Mohamed Morsi, e da Irmandade Muçulmana. 682 pessoas foram condenadas à morte nesta segunda-feira. Elas são acusadas de violência em protestos populares contra o governo interino. É a segunda vez que a sentença é dada em um mês. Outros 529 acusados receberam o veredito em março. A ONU se disse alarmada com a notícia de mais uma condenação em massa. No entanto, as ações da organização que fala em defesa dos direitos humanos se limitaram à divulgação dessa preocupação. O Ana Intervalo fala sobre isso e hoje você vai ver também. Deficientes físicos continuam a ter dificuldades de acessibilidade em todo o Brasil. O frio aparece com mais força no país. Em alguns lugares, os termômetros já marcaram apenas 6 graus. De ônibus ou avião, cada vez mais os brasileiros preferem o céu às estradas. Veja ainda, racismo em jogo. Jogador é ofendido e dá a volta por cima. Começou hoje a segunda semana de vacinação contra a gripe. Quase 50 milhões de pessoas devem ser imunizadas. Entre os objetivos do Ministério da Saúde está a prevenção do vírus H1N1. Mas será que todos lembram as orientações e os sintomas da gripe A? Veja na reportagem. Nos postos de saúde, os idosos são maioria na fila de espera para a vacinação contra a gripe. A frequência maior pode ser explicada não só pela experiência, como também pelo incentivo que um passa ao outro. Muito importante que todas as minhas amigas venham participar, porque é bem para a saúde, né? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos também precisam receber a dose, assim como trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, indígenas, portadores de doenças crônicas, presos e funcionários do sistema penal. Todos fazem parte dos chamados grupos prioritários. São os grupos que, se adoecerem, correm o risco o quê? De internação, de complicações pulmonares e até de óbito. A vacina protege contra 3 subtipos do vírus influenza, entre eles o H1N1, também conhecido como gripe A. Gripe A é gripe suína, né? Que você está falando? Não é isso, né? Com a carne contaminada, espada toda. A pandemia de gripe A chegou ao Brasil em 2009. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registradas 764 mortes em decorrência da doença no país. Nas ruas, muita gente ainda tem dúvidas quanto às formas de prevenção. Quais cuidados tem que tomar para não pegar a doença? Ai, moça, agora você me pegou. Não lembra quais os cuidados? Não lembro. Mas especialistas alertam que o vírus continua circulando e as orientações são as mesmas de quando a pandemia foi descoberta. Lavar sempre as mãos, quando for ao tossir, se proteger. Né? E evitar ambientes fechados. Que ao tossir ou espirrar, a gente tem que as medidas de higiene, Tossir com lenço de papel, desprezar esse lenço de papel. A lavagem da mão é extremamente importante, não só a vacinação em si, a vacina é extremamente importante, mas ter os hábitos de prevenção também são importantes. E se você não lembra dos sintomas, fique atento. Febre acima de 38 graus, dores no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, espirros, calafrios e cansaço. Alguns casos também podem apresentar diarreia e vômitos. A gripe A evolui de forma muito rápida e, se não for tratada adequadamente, pode gerar sérias complicações respiratórias. Uma massa de ar polar deixou a madrugada fria nas regiões sul e sudeste. A temperatura chegou a 13 graus em São Paulo, 15 em Belo Horizonte e 17 no Rio. Na Serra Catarinense, os termômetros chegaram aos 6 graus. Com a chegada do frio, aumenta o risco de doenças respiratórias. Saiba como se prevenir.
Maria José tem 2 filhos. O mais novo, Miguel, começou a passar mal assim que o tempo mudou. Há 4 dias, a criança piorou. Ele começou a chiar bastante, vomitava, não conseguia respirar, respirava só pela boca, nariz entupido, mas escorrendo bastante e febre. A bronquiolite é apenas uma das chamadas doenças de inverno. O pneumologista Wilson Rocha Filho aponta uma série de outros problemas associados ao período mais frio do ano. As situações de risco, quando aquela febre dura mais de uma semana, quando o quadro gripal, o quadro catarral persiste por mais de 10, 15 dias, quando a criança evolui com falta de ar, dificuldade respiratória, quando a tosse é muito intensa, que afeta negativamente o dia a dia da criança, essas são as situações de risco que deve procurar uma assistência médica. O Hospital Infantil João Paulo II, da Rede FEMIG, tem um aumento de 20% nos atendimentos durante o inverno. Os médicos pedem atenção, mas acima de tudo cautela. É que também nessa época é comum os pais medicarem as crianças por conta própria. E medicação errada pode piorar o quadro. Na maioria das vezes não precisa de medicação nenhuma. Existe uma tendência de supermedicar essas crianças, às vezes dando antibióticos com muita frequência e de forma desnecessária. Na maioria das vezes, lavar o nariz com soluções salinas, um remédio para febre, ou um simples antigripal é mais que o suficiente. A prevenção envolve cuidados diários, como evitar o contato com fumaça de cigarro, poeira e ambientes com mofo ou pelos de animais. Ambientes fechados também favorecem a propagação dos vírus. Crianças e idosos devem tomar a vacina da gripe, que já está disponível nos postos de saúde. A frente fria que se aproxima do sul e da costa litorânea do país diminui as temperaturas nesta terça-feira. Uma nova frente fria se aproxima do sul do país e provoca temporais à noite na maior parte do Rio Grande do Sul, mas o sol ainda aparece durante o dia. No sul gaúcho, pode chover ainda de manhã. As demais regiões têm o ar seco e sol desde cedo. Em Porto Alegre, máxima de 26, mínima de 14 graus. Predomínio de sol e tempo firme na região sudeste. Nevoeiro apenas pela manhã em toda a faixa leste da região. Na faixa litorânea dos estados, muitas nuvens o dia todo, mas sem chuva. No Rio de Janeiro, máxima de 29, mínima de 15 graus. Sol forte e calor à tarde na região centro-oeste do país, mas até à noite há possibilidade de chuva forte no centro-norte e oeste de Mato Grosso. As outras áreas continuam com tempo firme. Em Campo Grande, máxima de 29, mínima de 19 graus. No Nordeste, a umidade vinda do oceano deixa o tempo chuvoso no recôncavo baiano e também no leste de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Nas outras áreas, faz sol, mas pode ocorrer chuva passageira. Em Salvador, máxima de 27, mínima de 24 graus. No norte do Brasil, o sol brilha forte no sul de Rondônia e também no centro do Tocantins, com pancadas de chuva a partir da tarde. Nas outras áreas da região, o sol aparece entre muita nebulosidade e chove a qualquer hora com temporais. Em Belém, máxima de 30, mínima de 24 graus. Durante os 4 dias do feriadão de Páscoa, o Rio Grande do Sul registrou 53 mortes violentas. Neste final de semana, os números continuaram altos, foram 34 mortes. Durante os 4 dias do feriadão prolongado de Páscoa e Tiradentes, o Rio Grande do Sul registrou 53 mortes violentas. Foram 34 homicídios, 16 mortes no trânsito e 3 afogamentos. E no primeiro final de semana após o feriadão de Páscoa, a saga de mortes violentas no estado continua. Desde o início da noite de sexta-feira até amanhã desta segunda, 34 mortes foram registradas, 22 homicídios e 12 em acidentes de trânsito. Visando reduzir o número de acidentes nas rodovias, o Detran RS realiza dentro da Operação Viagem Segura uma campanha de conscientização focada em 5 pontos apontados pelas polícias como principais causadores de acidentes. São eles: excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança, ultrapassagem em local proibido, distância segura entre veículos e iluminação inadequada. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo.
Cresceu consideravelmente o número de mulheres que denunciam episódios de violência doméstica já na primeira vez em que são agredidas. É o que mostra o balanço do Disque 180 do ano passado. As ligações são gratuitas e o serviço funciona 24 horas. Em 2014, o Disque 180 recebeu 532.711 ligações. Foram denúncias de violência ou consultas sobre direitos da mulher, como a Lei Maria da Penha. A violência física representa 54% das denúncias, a psicológica, 30%. Houve ainda 620 denúncias de cárcere privado e 340 de tráfico humano. O balanço mostra que em 81% dos casos, o agressor tem vínculo afetivo com as vítimas. A violência é cometida geralmente por maridos, namorados ou ex-companheiros. Em apenas 6% dos casos, o agressor não tem nenhuma relação afetiva com a vítima. 25% das vítimas sofrem violência desde o início da relação. O histórico mostra que as agressões são rotineiras. Em 42% dos casos, a violência é diária. Em 32%, a ocorrência é semanal. No ano passado, 3.150 mulheres denunciaram a violência logo no primeiro episódio, número 20% maior que no ano anterior. Agora são 7h11 e no próximo bloco, deficientes físicos continuam a ter dificuldades de acessibilidade em todo o Brasil. Desafios afetam mais de 45 milhões de brasileiros.